Hoje a gente vai falar então sobre problemas ambientais que são decorrentes das práticas agrícolas, da situação agrícola. Aí eu coloquei uma imagem, compartilhei a imagem com vocês, de uma área de plantio, depois da colheita, obviamente, sendo queimada. Costume muito grave e muito praticado ainda nas lavouras do Brasil. Grave porque tira os nutrientes do solo, grave porque gera poluição, grave porque podem ocorrer acidentes, queimar áreas além daquela que eles imaginavam, né? Pode queimar máquinas, pode queimar casa, enfim, situações assim. Acho que vocês lembram que há 2 anos atrás teve uma grande queimada no Cerrado brasileiro, que acabou invadindo cidades, queimando cidade, queimando vilarejo, os postos de saúde não tinham mais hospital, o posto não tinha mais espaço para atender pessoas, e tantas pessoas com problemas respiratórios devido à contaminação do ar. E tudo começou como? Aquela queimada no Cerrado foi noticiada no mundo inteiro. Logo depois aconteceu essa no Cerrado brasileiro e um tempo depois aconteceu na Austrália. As duas foram bastante comentadas. E a nossa aqui no Cerrado brasileiro foi causada por um descuido de um agricultor que terminou de fazer a colheita da cana-de-açúcar e colocou fogo na cana. E eu não lembro se eu contei isso para vocês, mas no fim ele acabou não sofrendo nada por conta da lógica dele, assim, ó. E o que aconteceu? Ele colocou fogo nos restos da cana e aí ele viu que descontrolou o fogo da cana, certo? Que estava descontrolada a quantidade de fogo da cana. Aí o que ele fez? Dentro da lógica de senso comum dele, ele aprendeu que se você vai pelo outro lado, você vai fazer o fogo contrário, um fogo elimina o outro. Então, se o fogo estava indo para norte, digamos, né, a direção do vento do fogo era norte, você faz um fogo lá no norte, porque aí esse fogo vem para o sul, um fogo anula o outro. Eu não sei de onde ele tirou isso é bem senso comum, ainda tem algumas pessoas que creem nessas coisas assim, e ele foi e fez outro fogo, só que é claro que o outro fogo não veio em direção àquele, e o vento que era naquela mesma direção só fez aumentar, e aí tomou proporções gigantescas, né? Foi considerado um acidente ambiental gravíssimo por conta dessas situações. Mas as queimadas não são os únicos problemas ambientais decorrentes das práticas agrícolas. Tem diversos outros, são muitos problemas. Do mesmo jeito que quando a gente vai falar qual é o serviço que mais utiliza água, mais gasta água hoje, aí muita gente vai citar as indústrias, vai citar o uso doméstico, mas o maior uso de água e desperdício, além do uso de água hoje no planeta, vem das atividades agrícolas, certo? E agora a gente vai falar da atividade agrícola no sentido dos problemas ambientais. E aí, eu perguntei para vocês se vocês estão acompanhando os noticiários diversos, todos. Agora vocês devem ter visto que abriu mais uma rede de comunicação no Brasil, que é a filial da CNN no Brasil, mas eu não estou recomendando apenas ela. Eu falo de redes de comunicação do Brasil que estão nos veículos de massa, aqueles comuns, né? Tipo Globo, Bandeirantes, Band, né? Enfim, a Record, o SBT. Falo de outros meios, falo dos sites de notícia. Gente, não percam o foco, acompanhem isso, certo? Vocês não fiquem sem se atualizar e sem observar essas coisas, porque o mundo continua girando a uma velocidade incrível, né? Digamos assim, fisicamente falando, e metaforicamente falando também. As pessoas continuam fazendo coisas, os governos continuam dando ordens, o mundo continua a sua dinâmica. Não é porque nós estamos em casa, ou deveríamos estar, né? Tem uma boa parte da galera que está louca para ir para bar, eu não consigo entender a lógica disso, mas enfim, tem muita gente que o mundo está circulando, ele continua acontecendo, as notícias também, e quando a gente fica sabendo, às vezes já é tarde. Então é legal que vocês estejam acompanhando, tá? Pensa num acúmulo de notícias e coisas para a gente fazer assim que voltar.
né? Então, não deixa acumular, vai acompanhando, vai observando, tá? Então, vamos lá, vamos começar a falar dos problemas decorrentes da prática agrícola, certo? Problemas que são bastante sérios, que têm bastante consequências. E aí, depois eu quero falar de uma notícia bem recente sobre essa questão de problemas ambientais decorrentes da prática agrícola, bem recentes aqui no Brasil, e que tem uma prospecção global, de mundo, né? Aí eu meio que vou juntar um pouco, a gente está falando de globalização em sociologia, eu vou dar uma unificada nas coisas. Vocês vão ver que os nossos problemas ambientais não são nossos, são do mundo, porque nós somos um dos países que faz parte de todo o processo econômico de globalização. E o assunto em geografia é é setor primário. Agora, a gente está falando agricultura e pecuária. Agora, a agricultura também gera problemas ambientais, que são problemas globais. E de que forma isso se apresenta para o mundo e quais são as dívidas que a gente tem que assumir em relação ao mundo quando não trata bem aquilo que é importante, como nosso meio ambiente, certo? Então, vamos lá. Começar falando do mais grave dos problemas considerados no mundo. Para nós, esse das queimadas é um clichê já, infelizmente. Mas eu vou falar antes de um outro, que tem uma proporção muito maior e muito mais grave. E que não entra, do mesmo jeito que as pessoas não estão entendendo que precisa usar máscara, e que é importante o uso da máscara, e que o uso da máscara tem evitado muitas situações em países do mundo afora e feito com que eles consigam voltar aos trabalhos normais, né? É só acompanhar a situação dos outros países do mundo e não se fechar. Do mesmo jeito que é importante usar máscara, é muito importante preservar áreas nativas, certo? Assim, ó, aí lá eu tenho certeza que nesse momento que eu falei isso, alguns de vocês, talvez todos até, tenham pensado assim: nossa, de novo isso aí, cara, eu não vou ficar escutando aqui de novo falar de preservação de área nativa, de evitar desmatamento, todo esse blá blá blá. Se fosse um blá 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 desnecessário, né? Nós não estaríamos aqui falando. Se todas as pessoas já tivessem tomado posturas de preservação, posturas de prevenção aos problemas que isso pode causar, a gente não precisaria falar. Se desmatamento, que é o assunto que eu vou falar agora, já tivesse sido resolvido, o problema do desmatamento, gente, quando eu tocasse no assunto aqui, ia ser a mesma coisa de dizer assim: pessoas comam com talheres. Poxa, todo mundo já sabe, né? Pessoas tomem banho. Ah, que chato. Aí seria chato. O problema é que quando eu falo em desmatamento, apesar do assunto já ser uma retórica enfadonha, chata, que todo mundo já conhece, as pessoas continuam errando. As pessoas continuam isentas a isso, dizendo: ah, tá, mas isso acontece lá. Não, acontece lá, aqui, tá? O desmatamento não é só, eu não vou falar só daquelas grandes áreas de floresta. Eu nem moro perto da floresta amazônica. Tudo bem, você mora num dos biomas mais devastados do mundo, que se chama Mata Atlântica, no Brasil, né? Que é uma floresta subtropical, que já teve áreas extremamente maiores e que hoje no Brasil tem estados que têm 11% só da presença dela ainda e estados que têm 4% da presença dela ainda. O que isso significa, gente? Imaginem que de cada 100 árvores que havia aqui, 4 sobraram, 96 foram derrubadas. Em nome do crescimento econômico, da prática agrícola, e a gente precisa comer, precisa trabalhar. Concordo. Mas que tal haver um ponto de equilíbrio entre essas coisas? Hoje, estudos no mundo inteiro já comprovam, e não são estudos de ambientalistas chatos, nem de esquerdistas, são estudos gerais, globais e totalmente desvinculados de questão política. Tem os ambientalistas que são vinculados à questão política, mas os estudos ambientais, eles são factuais, gente, eles são exatos. Isso significa o quê? De fato, se a gente promover a continuidade do desmatamento, nós estamos promovendo a continuidade da poluição do ar que nós mesmos respiramos, certo? É aquela situação dos gafanhotos que a gente já falou, que eu já comentei com vocês, né? Que não vieram. Meu Deus do céu. Por quê? Porque esfriou. Ai, que bom que esfriou. Esfriou uma vez ciclone. Ah, mas o ciclone sempre tem. Não tem sempre, não. Isso tudo são
eles existem de fato, mas nessa proporção, desse tamanho, nesse período do ano, tem alguns agravantes aí. Mas a gente não vai falar no geral, vamos falar só da área agrícola aqui agora, né? E o desmatamento na área agrícola, segundo a FAO, que é a agência que, dentro da ONU que trabalha e que lidera com a produção de alimentos para o mundo, é aquela que se preocupa com a segurança alimentar, né? Então, ninguém teria mais interesse em plantação do que a FAO, porém, a própria FAO diz, gente, do mesmo jeito que nós precisamos de segurança alimentar e área de produção de alimentos, nós precisamos de preservação ambiental. E a principal forma de preservação ambiental é evitar o desmatamento. Usa as áreas que já existem para a prática agrícola, sem desmatar áreas de mata nativa, certo? Áreas de mata nativa, não de qualquer tipo de bioma. Não precisa ser só mata, né, no sentido floresta. Eu estou falando da savana, eu estou falando da taiga, da tundra, das florestas tropicais, enfim, de todos os tipos de bioma. Não desmata, não destrói, sabe? Porque a gente vai ter situações de causas naturais cada vez mais acontecendo, fenômenos climáticos, atmosféricos, que todos vão parecer uma situação natural, porque não teve o homem criando, provocando o temporal lá. Não diretamente, mas indiretamente, através dessas ações, como, por exemplo, o desmatamento. Isso é fato, tá? O desmatamento no Brasil, que merece mais destaque no momento, é o da Amazônia e do Cerrado. Porque a Mata Atlântica já foi mesmo, né, gente? Agora, o restinho que sobrou dela é estritamente protegido e cuidado. Mas agora também não tem mais necessidade no resto que sobrou fazer desmatamento, porque o que sobrou é irrisório, é praticamente nada, né? Então, o foco hoje é, infelizmente, nas queimadas criminosas e no processo de desmatamento criminoso que acontece mais na Amazônia e no Cerrado nesse momento que a gente está vivendo, certo? Por que se faz tanto desmatamento? Para que desmatar? Ora, por 3 situações. A primeira, para aumento da área de produção agrícola, isso é uma lógica, seja tanto para plantio agrícola quanto para a produção do pasto. Olha só a palavra que me faltou, pasto. Tanto para a produção de pasto quanto para a produção de pasto, tá? Então, vai fazendo o desmatamento, vai tirando a vegetação nativa desses lugares para ampliar isso. Só que tudo isso tem consequências, né? Outra coisa, outro fator para o processo de desmatamento, a incorporação de tecnologias, certo? Para cada vez mais ter tecnologias atuantes e tal, vai desmatando, vai abrindo indústria, vai criando, até para explorar os próprios recursos minerais que vão dar conta de produzir essa tecnologia toda, né? Ou o celular, o notebook novo, esse tipo de coisa, vem do nada, assim, vem da fábrica, né? Pergunta para as crianças, é bem interessante, se você não der essa consciência ambiental para as crianças desde pequenininha, de onde veio o seu celular? Da fábrica. Tá aí, a fábrica tirou de onde? Eles têm bloquinhos e pecinhas, como se tudo fosse Lego. Mas essas peças, essas coisas todas, gente, é preciso sempre lembrar, são todos recursos naturais, matéria-prima vinda da natureza. E para tirar recurso mineral, principalmente, eu preciso desmatar a área de cima. Como é que eu vou explorar recurso mineral, abrir uma área de mineração, explodir tudo para tirar os minérios, etc., sem desmatar primeiro, né? Então, dentro desse setor primário, o desmatamento é uma das situações mais graves, não só na prática agrícola, mas na prática do extrativismo mineral também, tá? Outra situação, corporações internacionais muito interessadas no nosso território aqui, certo? Nós temos um território, gente, privilegiado no sentido de nós termos muitas áreas planas, com muita presença de água e solo fértil. Gente, para a prática agrícola, isso é uma combinação mais do que perfeita. Pensa, além de termos uma riqueza muito grande na área mineral, em especial do ferro, que hoje é o 3º minério mais produzido e mais procurado no mundo. Então, no Brasil tem ferro, tem áreas planas, com solo fértil, clima favorável e água. Qual é a corporação internacional? Quais são os sistemas produtivos internacionais que não vão se interessar por nós, pelo nosso território?
É claro que sim. Então aí vem aquela questão assim, os mesmos que reclamam hoje, falando que o Brasil está desmatando demais e não sei o quê, a gente não pode inocentar também tanto assim, porque em algum momento são os mesmos que promoveram o processo de desmatamento para a geração de riqueza, tá? Mas o problema maior mesmo é sempre do governo brasileiro, porque somos nós, é o governo, é o Estado brasileiro que deve proteger as suas áreas, né? Tá, além do desmatamento, que é um problema mundial, não é só no Brasil, para a produção agrícola, não dá para colocar faca no peito também e achar que é só isso, né? Por conta do aumento da produtividade, ampliação da produção de comida, vários lugares no mundo têm passado pelo processo de desmatamento. Então, ele é o mais sério no mundo em relação às áreas agrícolas e o mais sério no Brasil, tá bom? Segundo probleminha sério ambiental de prática agrícola, as queimadas, que daí é a imagem que eu coloquei para vocês. A apostila de vocês dá um número ali dizendo que em 2011 os Estados Unidos registraram uma área de queimada de 3,2 milhões de hectares. Vamos trazer isso para números mais atuais, né? Vamos falar que, por exemplo, em 2018, no Brasil, isso foi 4, 5 vezes mais do que nos Estados Unidos, nesse número que eles estão dando, e marcou, e foi o nosso maior marco histórico em queimadas, certo? E depois de queimado, gente, como é que se recupera a área nativa? Por ela mesma. Não tem como você chegar lá e dizer, aqui nessa região tinha 5 jatobás, aqui tinha, sabe? Aqui também tinha 3 ninhos de arara azul. Não tem como nós fazermos isso. Essa é uma retomada que tem que ser natural, que a própria natureza tem que se recompor. Só que às vezes com a ausência de algumas espécies. Então não é uma recomposição de fato, certo? Então, qual seria o recomendável, o certo? É não acabar com isso, não destruir isso. E as queimadas, quando acontecem, tanto no desmatamento quanto na queimada, você não está prejudicando só a vegetação local, você está prejudicando a retomada daquele bioma, daquele ecossistema, porque você inutiliza o solo, tira nutrientes do solo, você devasta com espécies vegetais que não nascem do dia para a noite também, né? E você perturba, além de acabar com habitats de diversas espécies, você perturba a sequência natural deles, de reprodução, de alimentação. Muitos morrem, muitos se afastam, fogem, invadem cidades, daí morrem nas cidades, são caçados, enfim. Promove-se toda uma situação de ápice, assim, de exagero, né? De absurdo ambiental. E aí tem essas invasões das cidades. Aí invadem insetos, invadem animais maiores, aí tem cidades que reclamam da quantidade de cobras de uma hora para outra, da quantidade de macacos invadindo as cozinhas de uma hora para outra, da quantidade de barata, da quantidade de abelha, de pernilongo, tá bom, mas tudo isso estava na mata, tudo isso estava lá. Nós fomos avançando sobre as matas, tanto com as cidades quanto com as áreas agrícolas. Esses animais vão para onde? Esses seres vão para onde? Eles somem? Então a gente pode matar? Entende? Desequilibrar completamente um ecossistema? O resto que falta? Então, desmatamento e queimada são extremamente graves, são os 2 piores problemas que tem. Mas o desmatamento ainda em proporções globais é o maior que tem, tá? Vamos lá, principais problemas associados às queimadas, então. Como eu disse, empobrece o solo. E eu não falei de tem a perca da biodiversidade, a quebra dos ecossistemas, e eu esqueci de falar de 2. Da poluição atmosférica que a queimada gera, certo? A poluição atmosférica, a quantidade de gases que isso gera e que libera para o ar, e além dos gases, a própria fuligem, né? Micro pedaços que ficam dessas queimadas e que ficam suspensos no ar e vão ser aspirados pelas pessoas, pelos animais, depois prejudicando a própria saúde. E, enfim, mais que daí já abre o próximo tema que eu vou falar, que é depois do desmatamento, queimada. Infelizmente, quando você faz um processo de desmatamento ou um processo de queimada, você está tirando a cobertura vegetal e com isso você está tirando a rede de proteção que são formadas pelas raízes, essas redes de proteção. Né? Um monte de raízes juntas, esparramadas dentro da terra, é como se elas fossem uma sustentação, elas seguram a terra. Sem isso, o terceiro problema ambiental agrícola, a situação das
erosões, certo? Tanto em margem de rio, que é o pior de todos os problemas, mas também em outras áreas. Às vezes uma erosão, ela chega a um ponto tão grande, né, que ela além de formar sulco, ela forma ravina e a ravina vira vossoroca. O que quer dizer cada uma dessas coisas, né? Vamos lá, vou explicar. Cada vez mais o fato de ter desmatamento e queimada está provocando erosão de solo. Se for em margem de rio, como eu já disse, isso prejudica ainda mais, porque aí aquele solo, ele geralmente, como ele está molhado, como ele está em margem de rio, ele sofre o impacto das águas dos rios, certo? E não tem uma cobertura vegetal com raízes estendidas por dentro para manter. Resultado disso, intemperismo das águas, vai soltando fragmentos de solo e às vezes blocos inteiros. Esses blocos vão caindo dentro da água, processo de erosão. O que a erosão faz no rio, no mar? Ela vai tirar o gradiente de profundidade, né? Vai tirar a profundidade. Assim, ó. Antes tinha-se entre o assoalho do rio, vou dar esse exemplo, entre o assoalho do rio e a superfície da água, tinha-se 3 metros, certo? A partir do momento que você tem uma erosão e que despenca tudo isso para dentro do rio, diminui para 2 metros de calado. É o termo que eu estava tentando lembrar, não é gradiente, é calado. Diminui para 2 metros de calado. O que significa isso? A distância entre o assoalho do rio e a superfície, que era de 3, ficou 2 metros. É esse o espaço reduzido que tem para as espécies de peixes. Eu acabei com algas que estavam e outras espécies que dependiam do solo, e assim você vai degradando todo o ambiente, tá? Mas os processos de erosão, eles provocam 3 acidentes ou 3 problemas, que são, tem um mosquito aqui, que são os sulcos, as ravinas e as vossorocas. O que são os sulcos? Tá? Sulcos, na verdade, são aqueles cortes bem superficiais, bem por cima do terreno, quando abre aquelas rachaduras na terra, certo? Essas rachaduras na terra fazem o escoamento pluvial ficar, quando chove, ficar mais intenso. E ele vai desgastando cada vez mais, né? É o processo de erosão e intemperismo desgastando cada vez mais, vai abrindo cada vez mais. Quando vai abrindo e se tornando mais profundo esse sulco, que antes era só uma rachadura, aí eu passo a chamar ele de ravina. Sulco é aquela rachadura superficial. Ravina é quando entrou água da chuva e tornou mais profundo esse sulco, certo? Aí eu já chamo de ravina. Quando a ravina toma uma grande proporção, ocupando um terreno inteiro, tendo mais do que 1 metro, metros de profundidade, concentrando água pluvial, certo? Acumula água de chuva e com isso provoca mais erosão, aí eu chamo esse fenômeno de uma vossoroca. Anotem isso aí para não esquecer, certo? É uma vossoroca. Essa erosão subterrânea, além de cair por cima, por baixo ele desgasta tudo também e vai provocando grandes transformações. Pode até despencar depois esse solo todo por cima, criando aberturas no subterrâneo e um monte de declividade, né, na parte da superfície. Então é bem complicado. Na apostila de vocês, na página 39, ó, tem o modelo de uma vossoroca. Dá uma olhada aí. Estão vendo? Ó, aqui, ó. Página 39. Vossoroca no Parque Nacional da Serra da Canastra, no sudoeste de Minas Gerais. Certo? Isso aqui, gente, tem uma proporção gigante. Ninguém não tá? Isso aqui é monstruoso o tamanho. Olha, isso é uma imagem aérea. Imaginem vocês de perto. Não tem nenhuma referência aqui para eu mostrar para vocês o que seria o tamanho de uma pessoa em relação a isso. Mas tá. Observem, cadê a cobertura vegetal no entorno, né? E é por conta da falta dessa cobertura vegetal que vai se ausentando pelo excesso de ação do ser humano, né? Ó, no nosso novo Código Florestal, houve um monte de barganha, um monte de discussão na época em que ele foi feito. Isso foi ainda no governo da presidente Dilma, por conta da área da margem de mata ciliar dos rios para evitar processos de erosão, que na época era de 15 metros, entrou em discussão para o novo Código Florestal uma ampliação para 30 metros,
totalmente bloqueada pelos senadores e deputados que não aceitaram, em hipótese nenhuma, esse aumento, essa ampliação da área de proteção, da área de mata ciliar nas margens dos rios. E houve uma nova proposta de 20 metros, vinda do Executivo, vinda da Presidência da República, então também não foi aceita, foi e voltou várias vezes, como depois de 3 vezes vetado, o que volta para o Senado e para os deputados, eles continuam aprovando. É considerado ação antidemocrática do presidente se ele não aceitar, ela foi obrigada, então, a assinar embaixo e manteve-se apenas os 15 metros que já eram antes. Então, teve um monte de gasto de dinheiro, atraso de outros projetos, um monte de discussão, mas os deputados e senadores não mudaram o tamanho da área de mata ciliar para a proteção das margens dos rios. Quem são esses deputados e senadores que se opuseram a isso, que não entendem a situação de erosão? Os mesmos deputados e senadores que são donos de grandes áreas de latifúndio nas regiões centrais do Brasil, né? Então, e aqui no sul também, né? Então, ficou os 15 metros de mata ciliar. Só que quando você fala em 15 metros de mata ciliar nas margens do rio como Pissarro, você pensa, nossa, mas isso é super suficiente. Mas daí vai lá para um Tocantins, Araguaia, vai lá para um Rio São Francisco, Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Negro, com as proporções e dimensões que tem, 15 metros de mata ciliar não segura erosão em hipótese nenhuma, tá? Vamos para o próximo. Quarto problema ambiental relacionado à prática agrícola, salinização, certo? O que significa isso? Acúmulo de sais. Eu acho que vocês, aqueles que já estudavam no Prisma, acompanharam perfeito, grossa, assim, né? Ela era mais forte, ela era bem escura, minerais. Quando isso fica sem vegetação, como o tempo que ficou, todo o processo de intemperismo, de erosão, de chuva, de vento, vai desgastando esse solo, tirando a capacidade orgânica e vão ficando apenas os sais minerais. Hoje, apesar do mato que está ali, mas antes do mato que tinha, daquele matinho que tinha, dava para ver perfeitamente, o solo foi ficando amarelado, e arenizado. O que significa isso? Salinização. Tem muito sal ali. E esse sal em excesso impede que árvores de grande porte, que precisam de uma profundidade maior de nutrientes no solo, cresçam. Tá? Você está inutilizando uma parte do solo. É o caso da floresta amazônica, que a gente sabe que lá é uma região de arenização. A floresta amazônica, há alguns milhares de anos atrás, já foi um deserto. Porém, com a vinda da vegetação, ela foi se tornando uma floresta biodiversa. Se tirar a vegetação da floresta amazônica, o solo natural dela não tem o humus suficiente, em nenhum lugar no mundo teria. Então, ele vai passando por um processo de arenização, salinização, desertificação. Por isso que não pode desmatar a Amazônia. Isso também traria mudanças climáticas incontestáveis e muito fortes, certo? Então, assim, o que causa o processo de salinização, né? Quando eu estou falando, relacionando a prática agrícola. Quando tem um lençol freático por ali por perto e os sais minerais se acumulam pela evaporação da água por ali, e aí esses lençóis freáticos ainda são desviados para abastecimento de área agrícola, tá? Então ele meio que seca na fonte e vai tudo para lá. O que vai acontecer por baixo? Salinização. Em cima, salinização também. Outra situação, uso excessivo da água de maneira incorreta. Em lugares de clima seco, tentar ficar molhando o tempo inteiro ou irrigando o tempo inteiro não ajuda. Então, o sistema de drenagem tem que, em grande quantidade, o sistema de drenagem tem que ser contínuo, mas de menos água. Tá? O que não adianta jogar um monte de água no início do dia e no outro dia também, não. Tem que ser um pouco de água o dia inteiro. Então, tem que ser um processo contínuo para não facilitar a salinização da água, porque a evaporação em lugares quentes é muito intensa, certo? E outra situação é a entrada de água salgada nas áreas costeiras, porque se você tira a vegetação, promove salinização, porque se você está numa área costeira, o sal da água do mar vai infiltrar, vai entrar, vai ter passagem livre dentro até pela própria água dos rios, certo, gente? Tem mais a salinização, ela tem muito mais discussões que a gente poderia fazer, mas a gente vai manter nessas daqui mesmo, tá? Outro item e tão importante quanto os demais. Ó, a gente falou do desmatamento, da queimada, da salinização
E é claro, né, gente, da poluição, certo? A poluição é também um dos mais graves problemas relacionados à prática agrícola. E no geral, nas áreas urbanas isso é muito maior, tem muito mais pano para manga para discutir e falar. Mas aqui a gente está falando das áreas agrícolas, áreas de extrativismo. Então, assim, ó, uso de reagentes, uso de pesticidas, enfim, todo tipo de líquido que se usa na agricultura. É que eu não quero dar nomes assim para não parecer que eu estou incomodando, que eu estou querendo puxar para um lado só, mas eu estou falando desde os fertilizantes até todo tipo de agrotóxico, enfim, no geral, tá? Eu não vou ficar nomeando aqui, mas enfim, tudo aquilo que se usa com a lógica de acelerar a produção, na natureza se torna poluição, porque não é um processo natural, não faz parte. Além do que, gente, existem, sim, muitas áreas agrícolas no Brasil que, como fazem uso de grandes quantidades de agrotóxico, as embalagens, eles enterram, eles fazem grandes buracos na própria área da fazenda lá e enterram essas embalagens plásticas, tá? Então, é todo um agravante, assim, porque há muita falta de atenção nesse aspecto. Fora que todo excesso de agrotóxico, fertilizante, todos esses produtos aí, o excesso deles se mistura com a água, aquilo que não é absorvido pela planta, se mistura com a água e vai parar em lençóis freáticos, vai parar dentro de rios quando chove em uma área agrícola que foi aspergida por excesso até de veneno, agrotóxico, etc., tudo isso sai com a água da chuva e é levado para onde, gente? Para dentro dos rios, certo? E é claro que indo para dentro dos rios, indo para dentro do solo, vai parar também nos nossos reservatórios, nos lençóis freáticos, lençóis artesianos. Então, nesses lugares não se desenvolve, tem muitos rios que não desenvolvem mais vida, não tem mais peixe, não tem mais alga, então são águas mortas que não servem para abastecimento da população também, né? E quando a população tenta usar dessa água, às vezes uma população que não sabe que está sendo usado de maneira incorreta esses tipos de agrotóxico e outros poluentes, né, pesticidas, enfim, quando a população não sabe que isso está sendo utilizado, ou que é usado de maneira ilegal, né? Tudo isso vai parar dentro do rio e às vezes são rios que abastecem povoados inteiros. Aí lá vem mais gasto com saúde, com recuperação dessas pessoas, quando não há mortes por essa situação, tá? E aí, assim, há um movimento, há um levante global, lá venho eu com as notícias agora, há um levante global que diz que não é mais para usar os mesmos agrotóxicos que se usava até agora e também não mais nas mesmas proporções, na mesma quantidade, porque isso acaba com a qualidade do que se planta, com a qualidade dos animais que se cria. Eles já não vão mais ser bons, não vão ser alimento que ajuda o nosso organismo, que traz vitaminas, etc. e tal. Vão ser alimentos que prejudicam o nosso organismo, que desencadeiam problemas de saúde, né? Que podem até mexer com, alguns já falam até de problemas que podem mexer com o DNA da pessoa, que podem incapacitar a gravidez, enfim, um monte de outros fatores, certo? Além dos problemas orgânicos comuns, aqueles gástricos, respiratórios, enfim, certo, gente? Então, existem muitos agrotóxicos, muitos produtos dentro da área agrícola que já estão sendo proibidos, e existem muitas leis ambientais que já estão sendo praticadas. E aqui no Brasil a gente está numa situação meio de revés. Nós estamos abrindo espaço para exploração de áreas naturais, quando o mundo inteiro está parando com isso, e nós estamos liberando agrotóxicos cada vez mais. Gente, esse ano passado, mais de 50 agrotóxicos diferentes liberados. Vocês têm visto notícias sobre isso? Claro que não, deixa por baixo. Não precisa saber. Só que qual que é o problema disso? Estão impossibilitando, os países estão cortando exportações. Ou melhor, importações do Brasil, né, para eles, assim. Então, as nossas exportações estão tendo um decréscimo por conta disso, porque eles não estão mais querendo comprar nossos produtos pelo excesso de veneno e etc e tal. Agora, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês na tela a notícia. Vou fazer assim. Falta menos de 1 minuto para acabar a aula. Eu vou passar a notícia
pelo WhatsApp, o link da notícia pelo WhatsApp, para que vocês leiam e façam análise sobre essas notícias e o processo no Brasil, certo? Façam as questões finais da unidade, tem trabalho para me entregar hoje, não esqueçam disso, tá? E a gente continua se falando lá pelo WhatsApp, pode ser? Qualquer coisa a gente volta aqui também se precisar depois. Beijo para todo mundo. Tchau, Pro. Tchau, tchau. Tchau, Aurora. Tchau, professora. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, gente.